Glicério não tinha a menor ideia do que se passava na Terra, com a movimentação dos valores mediúnicos à base da codificação kardeciana. Ao ir melhorando o seu corpo de espírito, também progredia em saberes sobre a obra levada a termo pelos baluartes da restauração. Contudo, somava com entusiasmo seus efeitos, vindo a errar, é claro, pelas suposições otimistas. Então, atalhou certo dia, a Terra vive seus grandes momentos de espiritualidade? Não, por ora. Apenas se movimentam os mais compreensíveis, aqueles que para a encarnação foram em cumprimento de missão, e a falange sofredora, que admite por necessidade, prosseguindo, a seguir em muitos casos pelas oportunidades de superiores aprendizados. Nem há que se fazer pensamentos otimistas, pois toda medida de ordem avançada encontra na rotina e nos conchavos humanos a sua natural oposição. O Cristo não foi repelido. No entanto, Glicério, quem vinha na esteira de 30 e tantos séculos de anunciação, que de revelações fizera Isaías no capítulo 53 de seu livro? E qual fora a função de João Batista proclamando a todo o Israel a chegada do Messias? Olhou-me com bastante tristeza, balbuciando. Então, Lira, o Consolador encontra os seus obstáculos na hora de sua reentrada no mundo, assim como seu ínclito realizador os defrontou há quase 2000 anos? Sim, encontra cerrada a oposição da parte dos credos organizados à base de cleresias e formalismos. Entretanto, saiba, ninguém o deterá, porque aos poucos invadirá toda a carne, conforme as promessas do Velho Testamento. Debalde pretendem truncá-lo, eliminá-lo, porque é chegada a hora cíclico-histórica de sua manifestação universal. Quem poderia barrar a manifestação mediúnica nas criaturas e a comunicação dos espíritos? Sempre o Cristo a se defrontar com inimigos de toda ordem? Realmente, e convém lembrar que os piores inimigos são os amigos infiéis. As cleresias é que fomentam e sustentam os erros mais crassos, porque neles se amparam e proliferam. Como tudo fazem em nome de Deus, do Cristo, da verdade, e vivem com o livro sagrado nas mãos, conseguem perverter e convencer o que é ainda pior, invertem totalmente os termos da verdade. Eu bem sei, gemeu o ex-pregador, eu bem sei. Ao que é indigno se atribui a Deus, e ao que é digno se faz infâmia, se diz que é diabólico. Assim se fazem as verdades rasteiras, os conchavos humanos que levam desgraças e tristezas a todos os recantos do planeta. Sem dúvida, hão de dizer que o diabo está a fazer das suas, não é? Apenas isso, tal como fizeram com Jesus, atribuindo seus feitos a Beelzebu. Mas, como já disse, ninguém logrará triunfar contra a restauração. Puderam contra Moisés, puderam contra Jesus, quando assim os tempos permitiam, pelo atraso das inteligências. Agora podemos afirmar, a ordem é não voltar atrás, e de fato o Espiritismo invade a Terra, levando a todos a certeza da verdade que livra. Nossa conversa findou com a chegada de Sabino, que veio trazer a ordem de serviços para o dia, como de costume, pois me dera nos últimos dias a visitar os recolhidos em primeiro lugar, a fim de saber das melhoras operadas ou de quaisquer outras contingências ocorrentes. De que estavam falando? Perguntou-me Sabino em caminho. Da repulsa que os ditos crentes oferecem a tudo que é verdade progressiva, as verdades que vão sendo reveladas continuamente a pretexto de maior respeito a Deus. Do culto da aberração? Dos que pretendem ensinar a Deus? Isso mesmo, dos que se julgam conhecedores além de Deus, e cumpre dizer o que de fato se passa, todos os credos comportam elementos desse jaez, criaturas que julgam bastar-se em conhecimentos de verdades fundamentais. Dando com a casa indicada para o primeiro serviço, demos a conversa por finda, a fim de acautelar-nos contra possível perigo. Não costumamos entrar em lugares desconhecidos ou de primeira visita sem tomar as preliminares indispensáveis em matéria de cautela.
Casas há, como deveis saber, habitadas por elementos da pior catadura, sempre capazes e prontos aos mais indignos procederes. Façamo-nos invisíveis, recomendei. Haviam feito pedido num ambiente de sessões em benefício de uma senhora enferma, tendo as voltas do mecanismo acional vindo parar em nosso agrupamento de serviços socorristas. Quase sempre os encarnados pedem ignorando os trâmites seguintes, trâmites que se prolongam nestas plagas, movimentando organizações e departamentos, indivíduos e serviços especificados. Outra condição indispensável, e muitas vezes ignorada, e mais vezes ainda descurada, é a do merecimento. Todo e qualquer indivíduo se acha no direito de reclamar assistência, mas pouca gente se compenetra de que deve cultivar o bem, a fim de recebê-lo na disposição desejada ao fazer o seu pedido. Verdadeiramente, desde sempre, as organizações deste lado estão prontas ao serviço de assistência, mas também não é menos verdade que bem poucos fazem por merecê-la. A mentira, o ódio, a inveja, a maledicência, o egoísmo, o orgulho, a brutalidade no trato para com semelhantes, os abusos no exercício das funções biológicas, etc., tudo isso constitui barreira, agrava e até mesmo neutraliza as nossas possibilidades funcionais. Resumindo, é a lei em vigência, cada qual recebe conforme seus méritos. Naquela casa havia muito disso, isto é, pouca atividade moral. Acima de tudo, como infelizmente observamos, as conversações eram sempre em torno de assuntos pouco edificantes, maliciosos, até bem obscenos. As mulheres da casa davam-se a comentários apimentados, sempre atraindo elementos invisíveis de baixo calão, indivíduos capazes de tudo, pelo muito que se atinham aos desejos animalizados. E, como tal, encontrando brechas de tal ordem, sugavam fluidos e se satisfaziam, provocando vampirismos extremados, causando abalos nervosos, lesando a economia física de modo acentuado. Angelina, a doente, por quem haviam reclamado assistência, ali estava, muito enfraquecida, mas sempre disposta a conversações menos interessantes. A seu lado, como formigões em torno de um torrão de açúcar, alguns elementos movimentavam-se, cada qual procurando ser mais afim e subtrair a sua vantagem. Vimos chegar uma vizinha, também acompanhada de 2 elementos indesejáveis, e a conversa tomar o rumo costumeiro, maledicência e pornografia. Que espécie de auxílio ela quer? Indagou-me Sabino, abanando a cabeça. Dei-lhe a resposta. É apenas uma dos milhões que a Terra comporta, cujos pensamentos impelem ao plano vibratório inferior, fazendo sintonizar com elementos desse jaez. Como pode observar, aqui estamos, os 2 polos representados, o bem e o mal, e no centro a criatura encarnada. Sempre foi assim, e assim continuará a ser, pois a lei confere o direito de relativa liberdade no arbitramento individual. Aproveitando o lapso, quis ele saber: como vamos agir? Podemos tomar alguma providência ou devemos informar o departamento? Vamos dar a resposta no grupo espiritista onde fizeram pedido. Só agiremos conforme vier a merecer. Duvido que receba alguma coisa, balbuciou Sabino. Que pensas então fazer? Recursos existem muitos, bem o sabemos. Contudo, causa nojo ver o que se passa. Essa gente não sabe falar de outras matérias? Serão apenas esses os assuntos de que se possa tratar? Causa-me repugnância. Então, abanando outra vez a cabeça, sentenciou: o céu para os celestiais, o inferno aos infernais. Estás errado, Sabino. Devemos dar o devido, devemos ser tolerantes, pois o erro é patrimônio de todos nós, infelizmente. Esbravejando, redarguiu: essa gente pede assistência espiritual num agrupamento espírita e prepara-se dessa forma? Ao menos tomasse um pouco de cuidado. Vimos aqui para dar o possível e temos que ouvir conversa desse teor? Olha como se regalam os iguais, como cada qual faz questão de tirar partido. De fato,
Com a evolução da conversa pornográfica, o ambiente punha-se turvo, a coloração áurica avançava para o pior, constituindo forte incentivo àqueles elementos e às suas pretensões lascivas. Daremos o devido, mandaremos o nosso recado. Tomando ares de insatisfação, obtemperou Sabino. Convém dizer tudo, marcar a hora da visita e relatar o que se ouviu, a bonita conversa que se ouviu. Estacou e resmungou pouco depois. Gente adulta, mães de família, e só tendo isso para conversar? Sabino era assim mesmo, todo temperamental, capaz de ironizar, ridicularizar, satirizar. De momento para momento podia esbravejar, punir, fazer das suas. Era novo nos serviços de socorro e pouco afeito a certas contingências. Um espírito altamente devedor, truculento, mandatário do passado, mas desconhecedor de sua longa e terrível história. Só mais tarde é que veio a saber dela, compenetrando-se do quanto se deve ser tolerante para se conseguir alguma coisa, algum resultado bom. Afinal, pelas experiências adquiridas, sabemos que assim agem os mais endividados. Marcam o caráter com mais desenfreada impaciência até o dia em que se descobrem tremendamente faltosos. Aquele caso, assim como a grande maioria deles, era de enviar bom conselho e prometer auxílio segundo as performances apresentadas a seguir. E assim se fez, dando resposta à consulta feita. Verdadeiramente, a grande maioria humana pensa que religião é concepção admitida, fé deísta aceita em forma contemplativa, largando-se ao culto de procedimentos incorretos, usando e abusando das práticas menos decentes, como sejam a mentira, a maledicência, o egoísmo, o ódio, a inveja, a conversa licenciosa, etc., pensando sobre Deus de modo formal e sobre os tratos comprometedores de maneira tão pródiga como evitar o achego de elementos indesejáveis? Há casos em que se não pode fazer coisa alguma pelo simples fato de se não contar com a boa vontade das criaturas realmente interessadas. Faltam com o bom procedimento, usam-se perniciosamente a ponto de nos obstarem todo e qualquer esforço. Enquanto isso, é claro, os maus elementos usam e abusam do acesso que se lhe permite, pensando e procedendo com leviandade. Naquela casa, entretanto, tudo se resolveu a contento, porque a informação dada foi direta e simplesmente franca, nada se ocultando. Deviam, pois, tomar novo rumo nas regras de conduta em geral, e a obra levada a termo em poucos dias transformou-se em inamovível alicerce. Fincados na melhor conduta, seus pensares valiam por elos atrativos de grande alcance, facilitando-nos ação pronta, rápida, neutralizando todas as maquinações daqueles malévolos elementos que, a seu turno, foram aprisionados e doutrinados.